Olá, eu sou Estela Takada do GR Real Estate Brasil e estou muito feliz em conduzir esta série com vocês, em parceria com o nosso club partner CBRE. Ao longo desta série, você vai ficar por dentro do que é tendência e quais são as perspectivas dos temas mais relevantes do setor imobiliário, passando por funding, securitização, segmentos imobiliários e novos produtos. Enfim, chegamos à nossa segunda temporada. Muito obrigada ao nosso club partner CBRE e a Gabriela Gregório por estar comigo nesta jornada. Obrigada a você, Estela, pelo convite e ao GR. Nossa convidada de hoje é mãe de 2 filhos, formada em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Negócios Imobiliários pela Fundação Armando Álvares Penteado, é integrante do corpo docente da Link School of Business, ministrando a eletiva de Real Estate e é diretora de operações e COO em uma das mais tradicionais incorporadoras do mercado paulista, a Lúcio, onde ingressou em 1994. Hoje o nosso bate-papo é com Maristela Sordi. Bem-vinda, Maristela. Muito obrigada, meninas, Gabi, Estela, GR, pelo convite. É um prazer estar aqui e espero contribuir aí com essa segunda temporada do podcast. Com certeza, vai sim. Maristela, você possui uma longa trajetória na Lúcio. Poderia nos contar um pouco mais sobre a sua história de vida, os principais marcos da sua carreira e também como você se desenvolveu até chegar à posição atual? Muito bom. Eu gosto bastante de contar essa história porque, né, quando a gente fala, ela trabalha há 30 anos, né, na empresa, então está acomodada, está estagnada, né, não aceita desafio. E, na verdade, toda a minha trajetória, ela foi marcada por mudanças, adaptações e desafios. E isso que me motivou a ficar tanto tempo na empresa. Eu comecei em 94, na Lúcio. Em abril desse ano, eu completei meus 30 anos como estagiária. Eu estava na Poli, morava no Tatuapé, e a Lúcio era uma empresa originalmente do Tatuapé. E eu, em um determinado momento, eu já tinha trabalhado em outras empresas, apesar que eu conto isso, ninguém acredita que eu já trabalhei em outras empresas. Eu falei que eu queria trabalhar perto da minha casa. Então, era muito dinâmica, né? Minha rotina, naquela época já tinha muito trânsito. E aí eu procurei algumas incorporadoras aí, construtoras do bairro, umas 4 ou 5, e entreguei meu currículo e a Lúcio me chamou. Quando a Lúcio me chamou, um diretor falou assim, olha, gostaria que você trabalhasse em planejamento e orçamento. E eu fui. Então, fiquei 3 meses lá. Quando deu esses 3 meses, ele falou assim, Maristela, a gente tem uma obra que o engenheiro está saindo e eu gostaria muito que você fosse lá terminar a obra. Aí eu falei assim, então, mas é que eu nunca trabalhei numa obra, né? Ele, não, mas vai, eu vou te ajudar, tá? Então, esse foi um primeiro marco da minha carreira, porque eu acabei saindo do escritório, que era aquele meu sonho de consumo, de trabalhar perto da minha casa, e fui tocar uma obra, né? Estagiária ainda, 21 anos, terminar uma obra que o engenheiro estava saindo. E ele me ajudou, tá? O meu coordenador ajudou. Mas, assim, com 21 anos, 22 anos, eu já tive que exercer ali função de líder, né? Conceitos de liderança. Então, eu fui colocada à prova muito cedo. Aí, eu trabalhei 6 anos em obra, né? Fiz vários empreendimentos para Lúcio. Naquela época, mulher em obra também era uma coisa bem difícil de se encontrar. E depois de 6 anos, eu fui tocar a parte de projeto técnico na empresa, aí no escritório. Mas eu já não morava no Tatuapé, já morava em outro lugar. E eu fiquei mais um tempo tocando projeto técnico, assumi outras áreas, como assistência técnica, relacionamento com o cliente. E aí fui tocar em incorporação. Aí que a incorporação é a minha maior paixão, é que eu mais me dediquei aí na empresa durante muitos anos. Na incorporação, eu tive oportunidade de desenvolver vários empreendimentos que são muito icônicos aí no mercado. Os condomínios de Tamboré, a gente que fez mais de 1.200 casas. Empreendimentos como Camp Life, vários empreendimentos. E em 2007, a gente teve um lançamento de um empreendimento chamado Central Park Prime, que na época era um empreendimento que hoje seria em torno de uns 2 bi de VGV, empreendimento gigante, 550 unidades. Foi o maior stand da América Latina, 3 decorados, o Brasil inteiro visitava o nosso stand, era muito legal. E nesse desafio, né, que eu tocava na época produto, PDV, toda a parte da incorporação, a menina que tocava o marketing, né, a pessoa que era responsável pelo marketing, 2 meses antes do lançamento, que era um lançamento gigantesco, ela foi embora.
Aí, mais uma vez, o Lúcio chegou para mim e falou assim, Maristela, estamos sem a menina do marketing, você pode tocar o marketing? Eu falei assim, então, a minha formação não é marketing, mas vamos lá. Então, mais um desafio. Eu sabia o final da trajetória, que era o material de vendas, comentava, mas eu não sabia como chegar na divulgação, na elaboração do material, nas gráficas. Tem toda uma parte técnica que não era o meu know-how. Aí eu falei, bom, como é que eu vou fazer isso, né? Eu chamei minhas arquitetas de produto, que estavam tocando o stand comigo, falei, meninas, a gente agora vai tocar o marketing. Mas a gente é arquiteta, eu falei, não importa, vamos lá. Aí eu chamei o Bob Eugênio na época, que era da Eugênio, da comunicação, hoje é da New Way. Falei, Bob, eu preciso de uma imersão na sua empresa, eu e meu time, para a gente entender como é que funciona o marketing. E aí a gente ficou 2 dias imerso lá com ele e aprender como é que funcionava. Mas eu acho que, na verdade, esse empreendimento ele foi a grande escola da prática, né? Porque como ele tinha um VGV gigantesco, assim, a gente fez tudo. Então, era jornal, revista, TV, rádio, cinema, evento com global, contratava artista para fazer a propaganda, eventos com corretores, endomarketing, Porsche, sorteava Porsche, BMW, era uma coisa assim, uma loucura. Naquela época o mercado imobiliário fazia muito isso, né? De convencimento dos corretores, de atrair equipe de vendas. Então, eu tive essa oportunidade de exercer um monte de coisa, aprender um monte de coisa em um único empreendimento. E, a partir daí, eu assumi o marketing e cuido dele até hoje também. Então, esse foi mais um grande desafio aí da carreira. Quando foi em 2016, acho que também estou destacando os principais, né? Em 2016, nós tínhamos 3 diretores que eram sócios da empresa, né? Que são sócios até hoje. E eles se transformaram em conselheiros. Quando eles mudaram para conselheiros, eles tinham 3 gerências, que era eu e mais 2 pessoas. Eles subiram essas gerências para a diretoria. Só que eram 3 diretorias, né? Uma diretoria de incorporação e novos negócios, uma diretoria técnica, engenharia, e uma diretoria administrativo, financeiro, contabilidade, controladoria, essa parte mais de back-office. E aí, quando foi fazer esse comunicado, eles me chamaram e falaram assim, Maristela, então, você vai assumir essa parte do financeiro, né? Eu falei, vamos ver, eu vou tocar junto com a incorporação. Não, você não vai mais fazer a incorporação e agora você vai ser diretora financeira. Então, mais uma vez, eu não tenho, né, o conhecimento. Não, vai dar certo. Aí eu assumi a diretoria financeira, fiquei 5 anos como diretora financeira. E aquilo que para mim tinha sido assim, né, um balde de água fria, porque eu deixei de fazer aquilo que eu mais gostava, que era a incorporação, virou também um super aprendizado, uma oportunidade que a empresa me deu, e hoje eu conheço a empresa de uma outra forma, né? E há 2 anos atrás, a gente mudou novamente o organograma da empresa, e aí eu virei COO, que é uma diretoria de operações, então eu cuido da empresa como um todo, da operação como um todo, e esse background das coisas que eu não sabia e que eu tive que aprender, hoje são muito importantes, porque eu não sou uma pessoa especialista, sou uma pessoa generalista, mas eu consigo transitar em todas as áreas da empresa. Então, os meus desafios hoje, o meu desafio hoje é tocar a empresa e fazer as coisas acontecerem, né? Então, esse é um pouquinho da minha história, né? Desses 30 anos. Você passou por todas as Passei. etapas, né? Então, acho que te dá essa base realmente muito sólida para foi uma oportunidade muito grande que eu tive, muito legal, muito bacana. Não, a sua trajetória dentro de uma mesma empresa é admirável, né? E eu fico imaginando a Maristela, né, aos 21 anos, cuidando de uma obra sozinha, né? Hoje o mercado ainda é majoritariamente masculino, né? É uma das várias indústrias, né, que ainda é predominantemente masculina, mas eu fico pensando que era 3 décadas atrás, né? Você conduzindo uma obra. Eu tinha situações assim, que eu recebia as pessoas, eu cuidei de uma obra muito grande ali atrás do Shopping Morumbi, numa época, e eu recebia fornecedores, né? Às vezes clientes, corretores e tal. E às vezes eu estava com o meu estagiário, aí chegava a pessoa, se dirigia ao estagiário, né? Aí ele falava, não, ela que é engenheira. Então, assim, hoje você vê mais, ainda não é muito, mas você vai ver mais mulheres atuando em obra. Mas na minha época, as pessoas nem acreditavam. Era muito raro, né? Mas foi um aprendizado, uma escola. Para quem gosta de produto, para quem gosta de incorporação imobiliária,
e tiver a oportunidade de trabalhar numa obra, é uma escola incrível, porque você não aprende isso na faculdade, e é uma escola da prática mesmo, é muito legal. Eu tive aprendizados incríveis na obra, muito legal. Que bom. E sabendo que o mercado imobiliário é ainda bastante masculino, qual é a sua visão sobre a evolução da participação feminina nesse setor? E quais os desafios que você enxerga, inclusive quais ações que você acredita, Maristela, que são fundamentais para aumentar essa participação feminina e a diversidade e a inclusão no nosso setor? O mercado, apesar, né, desses 30 anos passados, né, ainda ele é muito masculino, né? A gente tem muito orgulho de falar que na Lúcio, 60% dos nossos colaboradores é formado por mulheres. Então, é um time feminino, né? Mas os cargos de liderança, a gente vê no mercado muita mulher trabalhando. Eu gosto muito dos eventos do GRI, que eu encontro todo o pessoal do mercado, assim, é muito legal. Mas ainda a liderança ela é predominantemente masculina. A gente não vê, a gente tem alguns casos que a gente vem acompanhando que são muito legais, assim, de ver CEOs, mulheres nas empresas, que antigamente a gente não via de maneira alguma, né? Então, a BRZ, a Gafisa, a Tenda, a Tishman, é muito bacana que a gente vê como as mulheres estão assumindo esses cargos de liderança. Mas na Lúcia a gente tem bastante essa questão da mulher atuando em obra também, que é uma coisa desde que eu atuava esse é também. um ponto, né, importante. Assim, É um ponto muito importante. Mas eu acho que o grande desafio assim, da mulher atuando no mercado imobiliário, até porque a gente vê que a alta liderança é composta talvez por 15%, 20% de mulheres, né? Eu não tenho essa informação fidedigna, mas já li isso. Eu acho que o grande desafio é você ter sempre que provar que você sabe aquele assunto, que você tem uma opinião que faz diferença, que você tem uma carreira estruturada, que mesmo tendo filhos e família para cuidar, você consegue dar conta do recado. Eu acho que o maior desafio é sempre a gente provar isso para as pessoas, né? E às vezes demora mais para a gente provar. Então, a pessoa, às vezes, conhece a gente e você tem um trabalho extra ali para explicar que você, sim, você conhece, que você é capaz, que você consegue entregar. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, né? A gente tem sempre que provar para as pessoas que a gente é capaz e a gente é muito capaz. Essas ações, como do GRI, né, que a gente tem, eu acho que isso faz toda a diferença no mercado, o grupo de mulheres, eu acho que existe um compartilhamento de experiências que eu acho que faz toda a diferença e de muito sucesso. Eu acho que hoje a gente vê grandes empresas aí lideradas por mulheres e que são empresas de muito sucesso. Eu acho que o viés da mulher na liderança é sobre isso, né? Sobre o detalhe, sobre um outro ponto de vista. Mas a gente ainda tem uma questão difícil, assim, não é um preconceito, mas a gente vê grupos aí de mercado, né, de networking, que quase não tem nenhuma mulher, né? E eu brinco lá na Lúcia, eu falei assim, tal grupo, eu falei, não tem uma mulher, né? Que equidade é essa, né? E a gente tem tanta troca, tanta experiência para levar para esses grupos, mas eu ainda acho que ainda falta. Mas eu acho que o exemplo do GRI, eu acho que é muito legal, esse grupo das mulheres, eu acho que essa troca é incrível. E estamos aí, né, para isso. Não, sem dúvida, a sua trajetória é essa referência, é esse modelo, esse exemplo para muitas meninas, né, gerações mais novas que estão chegando. Eu acho que a gente tem que se mostrar mais, né, e ser lembrada também, né. Com então, certeza. esses grupos em que a gente tem voz, em que a gente consegue levantar as nossas questões são muito importantes para isso e que não participem apenas mulheres, né, para que todos os homens também participem dessas discussões e tragam as suas questões, porque acho que todos devem ser ouvidos, né? E da mesma forma como acho que os homens têm suas características que são, sem dúvida, pontos fortes, nós também temos as nossas, né? Eu acho que mesmo com feminilidade, mesmo com o nosso jeito de liderar, de cuidar, porque isso é muito da mulher, né? O serviço, o cuidado, a atenção, isso é muito nosso. Detalhe. Trazer isso, né? Isso que são dons naturais para o ambiente de trabalho é fantástico. Então, realmente, a gente tem que ter esse olhar atento
para todas essas skills e essas habilidades que eu entendo que só a mulher tem. Com certeza. Sim. E tem esses pontos realmente que a gestão feminina, ela traz muitos ganhos para toda a equipe, não só Sim. para o ambiente e olhando para as mulheres, mas para toda a equipe gerenciada. Então tem muito isso. Acho que é bem bacana pontuar essa questão, né? Que é um ambiente melhor e mais acolhedor para todos. Ah, Então, com certeza, com certeza. Mas ainda, na liderança ainda é predominantemente masculino, né. Então a Lúcia é uma empresa que ela tem muita muita mulher trabalhando, mas quando a gente participa dos grupos, né, outros grupos, a gente vê que realmente a decisão ali tá eu até outro dia eu levantei esse assunto, né, até num evento e aí uma pessoa foi tentar me explicar por que tinha pouca mulher na liderança, né. Aí ele explicou que as empresas eram mais familiares, as incorporadoras, e predominantemente as incorporadoras são de origem familiar. E que os homens acabaram, assumindo esse papel e não as mulheres. Eu falei assim: "Mas isso não é uma explicação, né". Eu acho que a gente tem exemplos de incorporadoras que a liderança é feminina e é muito legal, eu acho isso muito legal. Eu acho que na liderança ainda falta muito espaço, muito espaço. Tem grupos de mercado que 95% das reuniões desse grupo de mercado é formado por homens, né. E eu questiono isso muito, assim, a Lúcia. Eu acho não que a Lúcia não faça, mas desses grupos que a gente participa e que, no geral, são os homens que participam. E eu acho que traz uma outra visão, uma delicadeza, outros aspectos que a mulher tem, e que às vezes é para agregar, não é para substituir, né, eu acho que é para agregar. Eu acho que ainda falta muito ainda na liderança. Acho que no mercado eu tenho visto bastante mulher em obra, que na minha época não tinha. tá aumentando a participação feminina, né? Acho que é Muito, natural. muito. Eu acho muito legal. As engenheiras, assim, as engenheiras têm um cuidado, né, no executar. Eu acho que isso é muito legal. Na minha época eu olhava e falava, nossa, uma mulher na obra era muito estranho. Hoje a gente já vê com outros olhos, assim, e eu acho que ela tem uma delicadeza, um cuidado na qualidade que eu acho muito legal. A gente vê muito mais. Mas na liderança eu ainda acho que Ainda falta temos um caminho a pouquinho, percorrer, né? Temos sim, E com certeza. esperamos chegar lá. Com Eu sei que certeza, são vamos. passos, temos muito a percorrer ainda e, assim, é fantástico ter vocês aqui conosco, né, na iniciativa do GRI, acompanhando e também nos apoiando nessas ações como um todo. Acho Claro, que claro. Acho isso que é muito importante a faz parte. representatividade, com certeza. Voltando agora ao setor imobiliário de uma forma mais específica e aprofundada na Lúcio, né? A Lúcio se destaca pelo alto padrão, especialmente por empreendimentos como Casa Brasileira. E aí eu queria saber o que você considera ser um diferencial deste projeto especificamente e também como isso se reflete na estratégia da empresa e como vocês se posicionam no mercado. Muito legal essa pergunta. A gente tem 3 pilares de atuação, né, hoje na Lúcio. A gente tem um pilar patrimonial, onde a gente desenvolve, constrói e trabalha esses imóveis para locação. A gente tem um pilar de parcerias, onde a gente atua em todos os segmentos, inclusive no econômico, mas aí com parceiros. A gente participa na sociedade, no desenvolvimento, mas quem desenvolve a gestão é do nosso parceiro. E a gente atua na incorporação do altíssimo padrão, sozinho ou em parcerias. Então, a gente se posicionou muito forte nesse segmento. A gente tem empreendimentos aí icônicos como o Bellini, ali em Ibirapuera, o Vizcaya, que a gente está em obras ali na Horácio Laffer, e o Casa Brasileira, que é a pergunta, né? O Casa Brasileira, ele é um empreendimento que ele trouxe um diferencial para o mercado em termos de arquitetura, de design, de produto final, que ele é difícil de ser replicado. Eu acredito, assim, que a nossa visão do mercado de luxo, do altíssimo padrão, é uma visão de um luxo, do quiet luxury, que a gente chama, né? Que é aquele luxo sem ostentação. Eu tenho até um arquiteto que trabalha com a gente, que ele tem uma frase que ele fala que o luxo não grita, o luxo sussurra. Então, o nosso perfil de trabalho é um trabalho de um luxo mais minimalista, né? Mais no detalhe, da execução. Não é aquela coisa do dourado, né? Daquela coisa chamativa, né? Um luxo mais minimalista. E eu acho que o Casa Brasileira, ele foi um excelente exemplo
desse tipo de produto que a gente gosta de trabalhar. O projeto do Casa Brasileira era um projeto atemporal, ele é um projeto que ele demonstra esse quiet luxury, né, que é aquela coisa mais contida. Eu acho que além do projeto, que o Jader conseguiu trazer a questão dos 5 sentidos, né? Todo o projeto dele tem a questão do olfato, da audição. Então, ele tem, por exemplo, né? A gente tem nas áreas comuns, numa mesa tem algumas maçãs, assim, que decoram a mesa. No lugar tem um limão, Então, ele traz algumas concepções que a gente, para não perder este caráter, porque muitas vezes você entrega o empreendimento, depois aquele conceito acaba meio se perdendo, né? A gente fez vídeos, assim, de como tem que apresentar a área comum, de como cada área comum tem que estar a produção de uma mesa, a produção de um espaço, para aquele conceito não se perder. Então, é a música específica, é o cheirinho específico, é a produção da mesa específica, porque aquilo vira uma experiência, tanto para quem vai conhecer, para o visitante e para o morador. Então, ele realmente é um projeto, assim, único. A gente tem muito orgulho desse projeto ser referência, né, no mercado e dele ser esse diferencial. Ele não tem... o luxo não necessariamente são apartamentos grandes, né? Então, a gente fala de 600 metros quadrados é luxo, tal, mas o Casa Brasileira, o maior apartamento tem 293 metros quadrados. Mas ele é um luxo minimalista. E ele Mas tem essa série de características, né? Bem Isso, do específicas, detalhe. voltadas justamente para promover uma sensação, uma experiência. Exatamente. Que é a experiência Casa Brasileira. Quando a gente vai apresentar o produto, seja através do corretor ou a gente mesma, eu já tive a oportunidade de atender clientes e corretores, a gente cria uma experiência Casa Brasileira. Então, tem um roteiro, uma forma de apresentar, tem uma explicação porque tem aquela música, tem uma explicação porque tem aquele aroma, por que está fazendo aquele roteiro, o horário para apresentar, porque tem o pôr do sol, tem uma série de coisas que a gente pensou e a gente fez essa experiência com todos os corretores de altíssimo padrão do mercado, na época, desde que a gente lançou. E isso tem sido muito legal, ele vira uma referência e eu acho que mais acima de tudo isso, né, de pensar no produto, de pensar no detalhe, de pensar na apresentação, é você pensar na qualidade final. E eu acho que isso é uma grande característica que a gente tem, porque a gente vê muito assim o mercado vendendo luxo, marketizando luxo, aí quando você vai no empreendimento entregue, tá faltando, sabe? Aquela essência do luxo, da qualidade, da garantia. Então, a Lúcio tem isso no seu DNA. A gente acompanha desde a concepção, todas as fases, semanalmente. Isso vai ficar melhor para o projeto. Então, é uma coisa bem tailor-made, assim, que a gente faz. E a qualidade final do produto, ela é incrível. Então, não só vender o luxo, mas entregar, né? A qualidade final do produto é uma coisa que a gente preza muito. Eu acho que a execução deve fazer muita diferença, Muita né? Quando você diferença. tem esse olhar para esse segmento, né, que é muito nichado, você precisa ter uma execução de altíssimo padrão, né? Sim. E hoje o que se vê no mercado é uma venda do setor luxo, mas que, na verdade, o acabamento está ali no médio padrão, né? Não tem aquela execução que deveria ter o setor. Popularizou o termo, né? Então, Exato. tudo é luxo, tudo é altíssimo padrão. E, na verdade, na última linha, a entrega do produto é que vai contar, né? E, na verdade, a experiência do altíssimo padrão, ela é uma cadeia, né? Não é só o produto. Eu tenho desde o primeiro contato, desde a compra do terreno, né? O terreno não é qualquer terreno que eu posso comprar. A definição do produto, o desenvolvimento do marketing, da campanha, da venda, do contato com esse cliente, da abordagem, da entrega, do pós-entrega. Então, é uma cadeia, né? Então, isso é o altíssimo padrão. E essas etapas, a gente tem que ter eficiência, né, e regularidade em atender esse cliente em todas as etapas. Não é simplesmente fazer um produto, olha, estou fazendo uns 600 metros e vou vender a 60 mil reais. Isso é um alto padrão, não é. O alto padrão, ele é a cadeia como um todo. Então, é isso que a gente vem trabalhando nos nossos produtos. Até para conversar, né, do ponto de vista do consumo, como conversar com esse público adequadamente. Exatamente. Também, né? A Lúcio atua em São Paulo, uma das maiores e mais dinâmicas cidades do país. E quais são, na sua opinião, os maiores desafios e oportunidades quando a gente olha para a localização, para o empreendimento, enfim, para o desenvolvimento imobiliário na capital? Eu acho que o desafio está para todos aí, né? O que eu vou listar de desafio, na verdade, não é exclusivo De nosso, São mas
do mercado. Do mercado, exatamente. Eu acho que tem uma questão de regulamentação e burocracia nas aprovações, né? Então, a gente teve uma alteração aí de lei de uso e ocupação, de plano diretor. Então, isso impacta demais no desenvolvimento dos nossos projetos, nas aprovações, no que a gente pode e o que a gente não pode considerar. Então, isso tem um impacto, assim, gigantesco. A gente, até hoje, né, por mais que já tenha saído a lei, o plano, ainda existem milhares de dúvidas, né, dezenas de dúvidas, e a gente vem desenvolvendo os produtos, mas tentando contrapor essas dificuldades, né. Eu acho que tem uma escassez de terrenos também para esse tipo de produto, né, esse é um desafio para todo mundo também. Eu acho que o que tem acontecido ultimamente é até demolição de empreendimentos antigos, né, Você comerciais, vê que até essa é uma residenciais. alternativa. É a alternativa É uma nesse momento. alternativa, assim, o terreno ele tá ficando cada vez mais caro e a gente tem visto, e até a gente mesmo tem estudado empreendimentos que são prédios inteiros e para ou serem retrofitados ou serem demolidos e refeito outro tipo de projeto. Então, a escassez de terreno para o altíssimo padrão é difícil. Eu acredito que uma tendência seja o desenvolvimento de outros eixos, de novas áreas aí que vão, com o tempo, ganhando seu valor agregado. Talvez isso seja uma tendência. Eu acho que tem uma concorrência aí desse mercado que todo mundo vende luxo agora. Todo mundo sabe fazer o altíssimo padrão, o luxo. Então, essa palavra a gente até usa, mas ela acabou se popularizando. Então, tudo virou luxo. Então, a gente tem que realmente segmentar, né, o joio do trigo, né? O que é esse cliente do altíssimo padrão? Esse cliente do altíssimo padrão, ele vai reconhecer as características do altíssimo padrão, né? Então, tem mercado para todo mundo. Mas aí, cada um marketiza da forma que acha melhor, né? Tem o mercado do alto padrão, que é aquele mercado mais over, do dourado, e tem o mercado do quiet luxury, que é um mercado mais contido, né? Então, acho que tem mercado para todo mundo e cada um trabalha no seu nicho. Eu acho que tem um grande desafio aí do altíssimo padrão também, que é a taxa de juros. Então, a gente vê, é um mercado que, por mais que eu faça uma campanha gigante, ações promocionais, esse cliente do altíssimo padrão não vou conseguir atingir dessa maneira. A gente vê uma movimentação grande do cliente quando tem uma variação da Selic. Então, variou um pouquinho a taxa de juros, esse cliente vê essa oportunidade para voltar a investir no mercado imobiliário. Então, esse também é um grande desafio que a gente tem com relação à economia, né? Por isso que o marketing do altíssimo padrão é um marketing bem menos ativo, né? No médio alto e no médio são mais ações, mais promoções. No nosso, a gente é mais um marketing online, uma mídia online para comunicação, mas a gente não tem assim, investimentos muito altos. A gente já fez e não reflete muito o momento da economia. O momento econômico ele reflete diretamente no nosso produto. Então, acho que esses são os grandes desafios que a gente tem no nosso mercado, do altíssimo padrão. Eu acho que falar um pouquinho também de oportunidades que você vê nesse setor. Então, eu acho que oportunidade são novos eixos aí que possam se desenvolver. Eu acho que o mercado do altíssimo padrão, ele está muito aqui, Vila Nova, Itaim, né? E o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário é assim, né? Um vai, aí vai todo mundo atrás. Então, eu acho que a gente tem feito um trabalho aí de desenvolvimento pensando em novas áreas. E a cidade, por mais que é uma cidade grande, ela tem um desenvolvimento ali bem restrito ali no alto padrão. Eu acho que o desenvolvimento de novos eixos é um caminho interessante aí para o mercado imobiliário. E eu acho que é uma tendência. Maristela, quais tendências você enxerga para o setor residencial de alto padrão nesses próximos anos? Como vocês têm atuado de olho no futuro? E você pode compartilhar um pouco com a gente com o que está por vir? Eu acho que o altíssimo padrão, ele tem cada vez mais... a gente tem visto uma valorização de um conceito que... um conceito até que já se utiliza muito no mercado, que é o wellness, né? Acho que pós-pandemia, não só o produto do altíssimo padrão, mas todos os produtos têm uma preocupação aí com a qualidade de vida, né? Então, essa preocupação com o bem-estar, a descompressão, a valorização do espaço, a contemplação, o verde, são coisas que vieram para todos os produtos e principalmente no produto do alto padrão.
Uma coisa que a gente usa muito nos nossos produtos e que a gente sempre usou e continua usando, que a gente acha que esse público ele tem referências externas, né? Então ele viaja, ele vai para spas, para hotéis fora e ele cria essas referências. O que a gente sempre procurou desenvolver nos nossos produtos é sempre estar up to date com essas referências. Então a gente está desenvolvendo um produto agora que tem muito esse conceito, né, do wellness, do spa, da qualidade de vida. E uma coisa que eu até aprendi recente é que, pós-pandemia, o que era um conceito social, que era as pessoas conviverem no mesmo ambiente, de uma sauna, de um espaço de bem-estar, agora é o conceito mais individual, pós-pandemia. Então, a gente tem estudado bastante esses conceitos aí no alto padrão. Eu acho que é uma tendência de qualidade de vida, bem-estar. Acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Das pessoas se preocuparem mais com Espaços mais privativos. espaços mais privativos. Então, antes era mais social, agora é mais individual, né? Então, eu não quero fazer uma sauna com 10 pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma tendência que a gente tem estudado aí bastante para o mercado. A gente tem até um produto que a gente vai desenvolver agora, bem com esse apelo. Outras coisas que a gente viu também de tendência as plantas. Apesar de sempre existir o trabalho da personalização, cada vez mais você tem que criar uma identidade para aquele cliente. Então, no autismo padrão, dificilmente você vai conseguir fazer um empreendimento que é esta planta, é desse jeito e acabou. Cada vez mais existe uma criação de uma identidade, de uma personalidade daquele cliente como o produto que a gente está vendendo. Eu vejo até recentemente, eu estava falando com uma cliente de um produto de altíssimo padrão e ela falou que ela contratou um arquiteto que é bem conceituado e falou para ele, olha, eu gosto de cor nos ambientes, né? Então eu gosto, é uma coisa que eu gosto, eu tenho na minha casa tal, e eu quero cor nos ambientes. E ele trabalha com cinza, preto, branco e bege, e é o que ele trabalha. E ele fez um projeto cinza, preto, branco e bege. Ou seja, a gente cada vez mais tem que ouvir o que o cliente quer, a personalidade do cliente, ele tem que se identificar com aquele imóvel. Conclusão, ela trocou o decorador para você, não, eu quero cor, eu gosto de cor. Então, às vezes, se a gente ficar muito na linha, não, mas eu só faço preto e branco, então talvez você vai ter que restringir o seu nicho aí de clientes também. Então, acho que cada vez mais essa personalidade que a gente pode dar para o apartamento desse cliente, ela tem ficado cada vez mais forte. A gente sempre trabalhou a personalização de unidades, é uma coisa difícil, trabalhosa, não é fácil, o engenheiro da obra fica maluco, né, porque cada apartamento é de um jeito, mas eu vejo que cada vez mais isso está muito forte. Do cliente se identificar, de ter uma personalidade que foi feito para ele, que entendeu o lifestyle dele, a necessidade da família. Eu acho que isso cada vez mais é muito importante para os produtos de altíssimo padrão. Aproveitando, fazendo um link das famílias, as demandas das famílias têm mudado, Maristela, nesse público? Tem, até tomando, né, o Casa Brasileira, acho que a gente tem até um exemplo bem interessante, assim, né? O Casa Brasileira, ele é um empreendimento de 225 e 293 metros quadrados. Não é aquele altíssimo padrão dos 600, 640 metros, 700 metros, né? Mas ele é um altíssimo padrão. Mas o que foi interessante nele, né? Quem é o cliente do Casa Brasileira? São família, eu tenho vários casos, mas tem família que os filhos já casaram, já foram, e aonde eles moravam ficou grande. Então, eles quiseram fazer um downsize sem fazer um downgrade. Então, assim, ainda é um empreendimento de altíssimo padrão, que ele não precisava dos seus 700 metros. Num porte menor. Num porte menor, mas ainda é num padrão de qualidade sensacional. A gente vê, até no Casa Brasileira ilustrando, né, muito divorciado. Então, a família morava num apartamento grande, aí, em um determinado momento da vida, se divorciaram, cada um foi para um canto, e aí um pegou um Casa Brasileira, que é um apartamento com um altíssimo padrão, porém numa metragem menor. Outra coisa que a gente viu também como tendência no Casa Brasileira, famílias do interior que têm seus negócios no interior ou fora de São Paulo, em outros estados, e que frequentemente vêm para São Paulo ou por posicionamento da empresa, ou por necessidade de lazer, ou filho que vem estudar, e não quer mais ficar num hotel, mas quer ficar num lugar adequado com o padrão que ele tem na cidade de origem. Então, a gente tem muitas famílias de fora também.
O que a gente não tem no Casa Brasileira é a família, tem, mas tem pouco, a família tradicional, assim, sabe? O pai, a mãe, os 2 filhos, crianças, assim, é um outro perfil. Que Eu acho que são interessante. mudanças, né, de perfil. Mas a gente também tem um empreendimento nosso que é perto do Casa Brasileira, que chama Viscaia. Aí são apartamentos grandes de 540 metros. A gente vê uma mudança também, é família, mas também tem aquele jovem casal que está constituindo a família ainda, mas que é do mercado financeiro e teve recurso, né, recursos advindos do mercado financeiro e está adquirindo um imóvel maior, já vislumbrando uma permanência por mais tempo naquele produto. Então, assim, aquela família tradicional, assim, que é a família que compra o apartamento grande, assim, ela tem mudado bastante. As novas configurações. As novas configurações, os separados. São bem distintas. São muito distintas, é verdade. É muito interessante a gente entender Essa dinâmica, que é uma dinâmica social, na verdade, já a nossa sociedade está se comportando hoje. muitas jovens, pessoas que se deram muito bem no mercado financeiro, e o Casa Brasileira tem clientes lá que são solteiros, que querem um apartamento bacana, diferenciado, grande, mas não tão grande. Então, assim, realmente esse perfil do público ele tem mudado bastante, assim, os nossos produtos. Eu acho que uma coisa que eu vejo, né, para esses produtos de altíssimo padrão, a localização ela é sempre muito importante. Ela tem sempre o maior peso de decisão. Então, por mais que faça um produto de altíssimo padrão, mas numa região que não tem aderência, esse produto ele vai, por mais que ele seja maravilhosamente entregue, a qualidade fantástica, ele vai sofrer porque não é uma região nobre. A localização ela tem um peso na decisão, assim, muito estratégico. E o que eu vejo de tendência também é essa questão de preocupações com a qualidade de vida, de cada vez mais as pessoas conseguirem usar o condomínio para suas necessidades, seja trazendo um personal numa academia bacana, bem montada, ou fazendo eventos, as festas, que eles conseguem as reuniões em família num espaço bacana também no empreendimento. E é isso que a gente tem valorizado os nossos produtos. Não uma quantidade gigantesca de áreas de lazer, mas uma quantidade menor, porém Mais qualidade. privilegiadas, mais espaçosas, com mais qualidade. Então, acho que essas são as grandes tendências aí. Em 2025 é um ano de muitos desafios para a gente. A gente tem projetos aí na esteira bem legais aí nessa atuação do altíssimo padrão. Acho que vai ser bem interessante trazer novidades aí. Bacana. Já queremos saber, então, quando tiver as novidades, nos traga para falarmos no GRI. Bom, enfim, ficaria aqui o dia todo conversando com Maristela e Gabi, assim como nos encontros do GRI, o nosso tempo estourou. Queria mais uma vez agradecer a Maristela por participar desse bate-papo conosco e a Gabi por me acompanhar nessa jornada. A você que nos acompanha, por favor, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com outros executivos e executivas da indústria e seguir o nosso canal. Muito obrigada!